Olá, meus amigos, eu sou Marcelo Gonzalez, a convite do grande amigo Santana Marran, e estou aqui mandando um abraço para todos vocês do GEA, Grupo Espírita Irmã Angélica. Agradecer a vocês essa oportunidade da gente estar aqui trabalhando em prol da divulgação da doutrina espírita, em prol da divulgação do espiritismo. Trago um grande abraço dos amigos da Sociedade Espírita Naviana, do SEAV, lá do Mutuá, aqui na realidade do Mutuá, em São Gonçalo, né, casa onde eu finco, né, a minha base de estudo na doutrina espírita, onde a gente se esforça com muito carinho a aprender, a gente se esforça para poder melhorar em relação aos nossos conhecimentos, né? E trago um abraço também, que foi até inclusive de onde eu conheci o grande amigo Santana Marran. Trago um abraço dos amigos da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Estamos lá nesses tempos tão atribulados, nesses tempos tão difíceis de quarentena, de isolamento, de afastamento social, cada um chama de uma forma, né? E estamos em casa e é uma oportunidade de ligarmos em 1400 AM, amplitude modulada, e escutar a Rádio Rio de Janeiro, onde eu participava, né, produzindo 2 programas. O Falando de Arte, ele não está indo ao ar, ele não está sendo produzido, mas estamos ainda firme e fortes. Eu, Kátia Regina Gonzalez, minha esposa, e Marcelinho, que está aí de trás fazendo todo o apoio na parte de gravação. Marcelinho, muito firme, muito obrigado. E a gente está com o Evangelizarte. O Evangelizarte, eu até fiz uma colinha aqui para poder falar para vocês. O Evangelizarte, ele vai ao ar todo sábado, 2h30. Aí ele reprisa na quarta-feira, meia-noite. Depois ele reprisa de novo no sábado seguinte, 5 horas da manhã. E depois na terça-feira, às 5 da tarde. Eu não ia lembrar desses horários todos, mas enfim, vamos conversar um pouquinho, vamos falar um pouco aí da doutrina espírita, quando ela é utilizada pela arte, que é o que eu trago hoje, principalmente pelo programa Falando de Arte. Eu sempre me interessei muito por esse tema, eu sempre achei um tema muito válido, porque as pessoas não valorizam tanto a utilização da arte. E já que quem me convidou foi um grande amigo, Santana, né? Santana Marran, que é um artista nas lides espíritas, um cara que diariamente compõe uma canção. A gente tem que ter essa certeza de que as inspirações, elas acontecem. Então, minha gente, eu sempre procurei, tô até escrevendo um livro sobre o tema, eu sempre pesquisei muito na Revista Espírita. Se a gente analisar, eu não terminei a profunda pesquisa que eu estou fazendo. Eu pretendo catalogar tudo o que a gente tem sobre arte dentro da Revista Espírita. Tem muita coisa. E nas obras em geral, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, Conduta Espírita, fala uma parte de qual seria a nossa conduta espírita perante a arte. Eu acabei, por conta da Rádio Rio de Janeiro, tendo o conhecimento, tendo não intimidade, mas fazendo muitas amizades, um network muito bom daqueles que se utilizam da arte para divulgar a doutrina espírita. E é isso que a gente vai trazer aqui, começando por algo que eu conheci em um livro, no finalzinho, no último, nem é capítulo, foi um anexo de um livro da Abrarte, Associação Brasileira dos Artistas Espíritas, que eu mando um abraço também. Isso não é da Abrarte, mas a Abrarte pegou da FEB, Federação Espírita Brasileira, e colocou nesse anexo no final de um livro muito interessante, que fala muito de como se utilizar da arte para divulgar a doutrina espírita. Esse anexo é um anexo, tá aqui a colinha, Resolução CFN 5/2014, que foi feito lá em 2014, que diz pra gente o seguinte: é a orientação para o uso da arte na atividade espírita. Eu vou falar para vocês a fundamentação, vou dar uma lidinha aqui, uma colinha aqui na fundamentação. O uso da arte na atividade espírita deve utilizar material doutrinário com base nas obras da codificação espírita e subsidiárias.
a gente sempre tem que pensar que é histórico o momento em que aquele artista, ele sempre vem apresentado de uma maneira muito rebelde. Os artistas são os libertários, os artistas são aqueles que se utilizam da arte, das peças, da sua fala nas praças públicas para chamar a atenção. E de repente com isso ficaram meio que como aqueles que queriam só chamar a atenção. O que a gente tem que pensar é o seguinte: a arte, quando ela é baseada, quando ela tem uma base fundamental, e no nosso caso, o que nos norteia, o que nós utilizamos como base, nada mais é do que a doutrina espírita. Então nós temos que estudar um pouquinho e saber aonde a gente pode encontrar os elementos necessários para poder falar muito bem, se utilizar de uma maneira adequada com o uso da arte. Qual a nossa conduta? Qual a conduta do espírita para se utilizar a arte? E aí eu começo com conduta espírita. Nós temos no item 44 do conduta espírita, é o item perante a arte, ou seja, qual a nossa conduta espírita perante a arte. Ele começa assim: colaborar na cristianização da arte sempre que se lhe apresentar a ocasião. A arte deve ser o belo, criando o bom. Reparem que está dito o seguinte: colaborar na cristianização da arte, ou seja, trazer Jesus. E Jesus é amor. Trazer os preceitos do bem, de fazer o bem, para que a gente possa, se utilizando da arte, tocar o coração daqueles que vão absorver a arte. O que a gente tem que pensar? A gente tem que conseguir tocar o coração dos irmãos. Da mesma forma que eu, de uma maneira um pouco atípica, estou aqui na sala de casa filmando uma conversa, um bate-papo com os amigos, sem ver as reações dos amigos, sem perceber que às vezes quando estamos no púlpito, quando estamos lá na casa espírita, à frente dos amigos, a gente percebe que a gente tem que aumentar um pouquinho o tom de voz, porque determinado amigo pode estar querendo dar um cochilo e a gente não vai querer que dê esse cochilo. Ou então a gente vai perceber que a gente pode estar saindo um pouquinho do norte daquela questão, as pessoas já estão um pouco mais sérias. Os olhares dos amigos espíritas, eles dizem tudo quando a gente está no púlpito, quando a gente está à frente de uma casa espírita, se utilizando o microfone para estar falando. Então o que eu digo para vocês, o que eu trago aqui para vocês, é simples: lembrar de Jesus, que com muita simplicidade ele sempre tocou o coração de todos nós. Então o que eu trago para a gente, com muito carinho, é que se a gente quiser se utilizar da arte para divulgar a doutrina espírita, a gente tem muita coisa. A gente tem muitas obras subsidiárias e também as obras principais, as obras básicas. Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo, nosso amigo Carlinhos Conceição. Carlinhos Conceição, que começou, como eu brinco, né, com músicas do mundo, né, que começou num grupo, já foi no Faustão, já fez muito sucesso. Hoje, enquanto artista espírita, o que o Carlinhos Conceição ele representa pra gente? Ele é um cara com voz e violão, mas é um músico, é uma pessoa que estuda a música, é uma pessoa que estuda com muito carinho as letras. E quando a gente escuta, por exemplo, uma das músicas dele, que é a Espiritualidade, que ele diz assim: espíritos amigos e benevolentes, mensageiros de Deus, instrumentos da paz do nosso Senhor Jesus, que tem como missão nos esclarecer e nos conduzir do bom caminho, nos guiar em nossa jornada para a luz. Carlinhos Conceição tirou da onde esse trecho? Se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, coletâneas de preces espíritas, item 2, eu vou pegar a colinha aqui para poder não errar, para ser bem assertivo. Já que a gente está gravando, a gente não está ali no ao vivão, eu acho que a gente pode aproveitar o recurso e utilizar tudo que a gente tem.
É a prece por aqueles que mesmo ora, né? Por aqueles mesmo que ora, aos anjos guardiões e aos espíritos protetores. Aí tem as explicações, que é importante, né, a gente se utilizar das preces. E olha como Carlinhos de Conceição estudou, mas esquecendo Carlinhos, né? Vamos falar do artista espírita. Como esse artista, ele pesquisou bastante. Tá aqui, ó, prece. Espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus, que têm como missão, por missão, assistir os homens e conduzi-los pelo bom caminho. Vamos lembrar de novo? Espíritos amigos e benevolentes, mensageiros de Deus. Ou seja, ele, com todo o seu talento, com todo o seu estudo, com toda a sua facilidade para com a música, os acordes, ele conseguiu pegar essa canção e colocar. E existe mais. Se vocês pegarem Mensagem de André Luiz no livro Nosso Lar, antes de começar efetivamente o livro Nosso Lar, tem lá na Mensagem de André Luiz um trecho muito lindo que, quando vocês lerem, vocês vão identificar também que ali foi a base fundamental para uma outra canção que esse nosso amigo Carlinhos Conceição ele se utilizou. E aí eu digo assim, utilização da música, a gente está falando de utilizar a arte para divulgar a doutrina espírita, e sempre vem aquelas perguntas. A gente só pode usar a música espírita? Existe música espírita? As pessoas sempre perguntam essas questões. E o que eu trago para vocês é o seguinte: se a gente cristianizar aquela arte, se a gente conseguir encontrar nas músicas do mundo alguma forma da gente poder passar uma mensagem importante, eu acho que é válido. O que vocês têm que pensar é o seguinte: a gente tem que estudar, a gente tem que se esforçar muito para que a gente possa passar a mensagem. E existem muitos trabalhos. Vamos pensar, por exemplo, no Livro dos Espíritos, né? No Livro dos Espíritos, será que eu encontro alguma coisa para assinar embaixo de como é bom se utilizar da arte espírita? Vou pegar aqui o Livro dos Espíritos, vamos fazer nossa colinha aqui. Pergunta 565 do Livro dos Espíritos. Atentam os espíritos em nossos trabalhos de arte e por eles se interessam? Vou ler de novo. Atentam os espíritos em nossos trabalhos de arte e por eles se interessam? Aí vem a resposta seca e objetiva dos bondosos amigos espirituais. Atentam no que prove a elevação dos espíritos e seus progressos. Atentam no que prove a elevação dos espíritos e seus progressos. Se for para o bem, se for para edificar, os bondosos amigos espirituais, eles estarão junto, nos intuindo, nos guiando. Não é à toa que, muito bem inspirado, muito bem intuído por Emmanuel, no livro O Consolador, Chico Xavier, ele também falou um pouquinho sobre essa questão da arte. Ele falou, eu trago aqui, eu gosto de trazer sempre os livros, porque é muito fundamental a gente entender de onde vêm também essas informações. E organizado, aí eu não sei, é um desconhecimento meu, eu não sei quem que colocou na ordem exata, se foram os bondosos amigos espirituais, ou se alguém fez isso para Chico Xavier, ou o próprio Chico Xavier que colocou, mas no item 2, olha como chama o item, sentimento, tá? Na parte 2 do livro O Consolador, o tema é arte. Aí vem a 161. Que é a arte? A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além, que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas, e o seu trabalho em todos os tempos foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra
para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Quando diz aqui o artista verdadeiro é sempre o médium, o intermediário, que traz essas belezas eternas. O seu trabalho, em todos os tempos, ter essa necessidade de tanger as cordas mais vibratas do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos as ânsias dos corações para Deus. Ou seja, é o belo a favor da criação, a favor de trazer o belo e o bom, a favor da gente sempre alegrar. Se a gente analisar a vida, ela está muito séria. Hoje em dia, então, nós estamos completamente estressados, completamente tensos. Eu estava escutando na Rádio Rio de Janeiro, meu amigo Eduardo Araújo, que ele disse que no momento que ele ligou um determinado telejornal, que óbvio ele não citou o nome, também não sei qual é, mas não vou citar, só mostrava assim, imagens de caixões frigoríficos, porque está se encerrando, né, se esgotando, a capacidade de UTI já está acabando pelas questões do Covid-19, estamos num momento de pandemia, num momento muito difícil, e como reagir a isso? A gente traz a arte para isso. A gente pode reagir escutando uma boa música, porque a mesma música, às vezes, faz com que uma pessoa se deprime e outra pessoa fique feliz. Porque aquela música pode trazer uma determinada recordação. Então o que a gente tem que pensar? Existe uma coisinha mágica que é cheio de botãozinho, que eu brinco até nas palestras, que é o famoso controle remoto, e que quem está com esse poder nas mãos, que somos nós temos o poder de segurar um controle remoto. Quando estamos com o controle remoto, nós comandamos exatamente o que nós vamos acessar, o que nós vamos jogar para dentro de nós como conteúdo. E aí, essa escolha, quando a gente começa a zapear os canais, a gente que determina o que a gente vai assistir, a gente que determina o que a gente vai consumir de produto, qual é o produto que me apetece, qual é o produto que faz com que eu goste, tenha prazer de estar assistindo. Então, nós temos na Netflix a possibilidade de assistir vários filmes, não só os filmes, como o pessoal brinca aqui em casa, que é os filmes que eles dizem que eu amo de paixão e que realmente eu acabo vendo, mas a gente dá uma exagerada, né? Sabe como é que é família, né? Sangue, morte e destruição. Eu vejo muitos filmes de catástrofe, eu vejo muitos filmes de guerra. Não, guerra em si eu até não gosto. Mas os filmes de tsunami, furacão e sei lá o que, de correria louca assim, parece que eu estava me preparando para esse tipo de pandemia e quarentena. Eu sempre tive a impressão de que eu viveria. Então, esses momentos. Então, quando eu assisto, eu me desligo, eu me distraio. Agora, óbvio, não estou falando, gente, assistam esse tipo de coisa porque vocês vão estar preparados para estar passando o que a gente está passando hoje. Não é isso, estou dando um exemplo. Né? Eu, carne e osso, gente, uma pessoa comum, né? Não tem nada demais. Agora, vamos falar, por exemplo, de Wagner de Assis. Wagner de Assis, um grande diretor de cinema que já contribuiu com algumas coisas bem interessantes para a gente. Nosso Lar. Aproveitar e mandar um grande abraço para o Prieto, nosso grande amigo que fez, né, Renato Prieto, que fez o André Luiz no filme Nosso Lar, que foi muito fundamental. Quando eu tive a oportunidade de entrevistar o Prieto na Rádio Rio de Janeiro, o mais interessante eram os comentários que vinham na live que a gente estava fazendo ao vivo pelo Facebook, de agradecimento. A simplicidade do agradecimento de que aquele ator, representando um personagem que trouxe uma mensagem tão linda, fez com que muitas pessoas se aproximassem e passassem a conhecer o Espiritismo através dessa sua atuação. Então a gente tem, além do Wagner de Assis, além do Renato, uma infinidade de pessoas que
linkadas a essa preparação para essa arte, no caso, na grande tela, fazer com que as pessoas se toquem, percebam que pode existir um quê de diferente nessa tal doutrina espírita. Essa é uma forma muito interessante da gente poder estar divulgando, falando também dos bondosos amigos espirituais e mostrando um pouco do que é a doutrina espírita. Quem hoje em dia não ouviu falar no filme Nosso Lar? E aí, aproveitando, já que a gente falou do Wagner de Assis, eu trago aqui também um trecho, tem um livro muito interessante que eu ganhei do Wagner, ganhei também autografado pelos dois, né, Marcel Souto Maior e Wagner de Assis, que eu fiquei todo bobo, eu sou tiete, gente, eu adoro essas coisas. O que eu fiquei feliz com a possibilidade da gente fazer o programa falando de arte, eu e Marcelinho, a gente ficou tão encantado que a gente ia no carro atravessando a ponte Rio-Niterói, porque eu saía de Niterói para ir fazer o ao vivo do Falando de Arte, que era toda segunda à tarde, né? Então a gente nem almoçava, a gente ia lanchando no carro. Por muitas vezes a gente se parava e falava assim, caramba, a gente está na Rádio Rio de Janeiro, olha. A gente até sabe que para muita gente, e muitos espíritas também, a Rádio Rio de Janeiro pode até não representar grandes coisas, ou às vezes até nada, ou pode representar muito. E é para esses muitos que isso é importante. Na minha casa, a Rádio Rio de Janeiro fica ligada 24 horas por dia. Ao ponto que a gente chegou em determinados momentos, não de solidão, mas que a gente necessitava desse apoio espiritual, nós tínhamos 2 rádios ligadas dentro de casa na Rádio Rio de Janeiro. Então a casa um pouco grande, quando a gente saía da Copa, a gente chegava no quarto e estava ouvindo a mesma coisa, para estarmos sempre ligados a isso. Ah, mas fica falando só da rádio. Rádio também é arte. Então, voltando para o foco do nosso amigo Wagner de Assis e do livro que eu ganhei deles, que é esse aqui, ó. Kardec, a história por trás do filme. Em que Wagner de Assis, junto com Marcel Souto Maior, tive a oportunidade de entrevistar ambos, fizeram toda a explicação de bastidores, metade do livro para cada um, para falarem dos bastidores do filme Kardec, que foi aí recentemente um filme bem aclamado no sentido de mostrar como, na visão do Marcel Souto Maior, na visão da interpretação também de Wagner de Assis, como foi o nosso querido Allan Kardec. Tenho certeza que muitas pessoas não gostaram. A mim mesmo, eu recebi várias críticas, várias pessoas que trouxeram as suas opiniões. A gente tem que aceitar, a gente tem que ouvir. Mas aqui, essa conversa que a gente está tendo não é para trazer crítica nenhuma. Lembre-se, estamos à luz da doutrina espírita, estamos falando em nome de uma casa espírita, Grupo Espírita Irmã Angélica. Para vocês eu trago uma informação como se eu estivesse dentro do GEA, dentro da casa espírita de vocês, amparado pelos bondosos amigos espirituais. Então não tem crítica, não tem opinião pessoal, não tem nada. O que eu trago são exemplos, recortes dos estudos que eu faço relacionados à arte espírita, à utilização da mesma, para que eu possa trazer para vocês. E aí eu trago o seguinte, o Wagner ele comentou que eles estavam procurando, depois que eles fizeram as gravações na França, etc., estavam procurando um local, né, uma casa para fazer as locações, as gravações aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e foram em vários lugares e nunca achavam um lugar certo, foram em um que tinha muito tiroteio, que tinha muita confusão, enfim. E eles já estavam com um deadline deles bem apertado, o prazo limite de gravações, os personagens, os artistas, toda a equipe técnica, equipamentos, tudo isso é contratado, então tem um time, tem um prazo. E esse deadline ele estava acabando. E aí eles foram para uma casa para olhar, né, se ali ia ficar muito bem. No primeiro andar não estava legal, pelo que eu me lembro da história é mais ou menos assim. E no segundo andar a casa é como se ela tivesse perfeita para isso. E eles pensando, vamos fazer, não vamos fazer, barulho de tiroteio, como é que a gente vai fazer, enfim. De repente, enquanto eles estavam, se não me engano, Wagner disse isso, quase desistindo, me vem uma pessoa, um contra-regra, e me traz, isso está aqui no livro, tá?
por isso que eu vou ler. E traz um papel, que ele diz assim: encontrei na caixa de luz esse recadinho aqui, Wagner. Aí o Wagner leu: vamos elevar o nosso pensamento a Deus, o Senhor do Universo, para antes de mais nada agradecer a bênção do trabalho, que ora executamos, e pedir que todos nós sejamos envolvidos na sua luz bendita, para que tenhamos calma, lucidez, paz e harmonia para transformar toda e qualquer energia saturada em luz, amor e realização. Que Deus esteja sempre ao lado de cada um de nós e que seus anjos, nossos queridos guardiães, possam igualmente nos iluminar e proteger. Graças a Deus. Estava escrito exatamente assim. E em uma das entrevistas, eu tive a oportunidade de fazer mais de uma, fizemos algumas participações especiais em São Gonçalo também, num evento que a gente fez, que foi um evento bem legal sobre arte espírita também, que o Wagner com muito carinho veio. Ele sempre comenta sobre esse trecho. Ele, ao final das gravações, devolveu o original na caixa de luz que estava lá, sem assinatura de ninguém. Mas naquele exato momento em que toda a equipe técnica estava ali avaliando vamos ou não vamos se utilizar desse material, é óbvio que a resposta veio ali, o sim. Vamos preparar aqui. E o trabalho foi lindo. Esqueçam as críticas, esqueçam as questões pessoais e íntimas de que eu acho que colocaram Kardec dessa ou daquela forma. Isso é o de menos. Eu acho que o que a gente tem que pensar, não sendo de maneira errônea, não sendo de maneira que mostrasse de uma maneira jocosa, de uma maneira ofensiva, e nada disso ocorreu, a gente tem que pensar que é um trabalho, não é fácil a gente estar fazendo também. Então existem peças de teatro, existem filmes, existem uma literatura enorme, aproveitando, mandando um grande abraço para Glaucio Cardoso também, um grande poeta, um grande amigo que se utiliza bastante e muito bem, é um estudioso, um professor, que eu saiba, um professor muito rígido, ele sempre se mostrou um cara muito rígido, né? Mas isso é importante também. Então, um grande abraço para você. A utilização da poesia, tanta gente aqui no Rio de Janeiro que se utiliza. Vivian Mata, que é declamadora, ela não escreve poesia, embora ela andou escrevendo umas poesias aí, teve uma que o tema foi até bem interessante, mas enfim, que isso fique entre nós, né? O que a gente tem que pensar é que a dança é só você tomar muito cuidado com a forma que você vai se expressar. Se você estudar bastante, você responsável pelo grupo de dança, você vai entender por que as pessoas às vezes torcem tanto o nariz quando a gente fala de um grupo de dança. A gente sabe que hoje existe grupo de samba espírita. As pessoas não concordam muito com várias coisas. O que a gente tem que pensar é que não importa o formato em si, desde que ele não seja ofensivo. Se você estiver estudando, se você estiver dedicado e se você tiver certeza que a base principal é a codificação, que a gente não pode sair de Kardec nunca, que a gente pode salpicar pelas obras subsidiárias, que a gente pode se utilizar de muita coisa do mundo também e que tem muita coisa interessante, a gente vai com certeza poder se utilizar da arte para atrair os jovens para a casa espírita, para atrair os mais velhos para a casa espírita. Façam uma enquete na casa espírita de vocês. Perguntem quem gostaria de participar de um coral, de uma peça de teatro. Vejam os ENEFs que acontecem, que são os Encontro da Família Espírita, Encontro Estadual da Família Espírita. Marcelinho, me ajuda aí que me deu um branco aqui. Encontro Estadual da Família Espírita, que acontece todo período do Carnaval junto da Comerge. As confraternizações nas mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro, que é o que acontece no período de Carnaval. Em todos os ENEFs e nas Comerges acontecem muitas intervenções, muitas utilizações de arte para a divulgação da doutrina espírita. Então a gente tem que vencer essa barreira.
O último documento oficial que a gente teve da FEB, vou ler de novo, foi a resolução CFN 5/2014, de 12 de fevereiro de 2014, que veio com o título Orientação para o uso da arte na atividade espírita. É mais do que claro que a gente precisa estudar e precisa pesquisar bastante para que essa utilização ela seja pautada. Vou repetir: a conduta espírita perante a arte, colaborar na cristianização da arte sempre que se lhe apresentar ocasião, trazer Jesus para tudo que a gente faz. Porque a arte deve ser o belo criando o bom, sempre, sempre. A gente não pode ter dúvida disso. Gente, meu tempo acabou, então eu queria falar para vocês que toda vez que vocês quiserem me convidar, tá, Santana? Vai ser um Santana Marran, adoro esse nome, Santana Marran. Marcelinho tá do outro lado ali rindo. Adoro esse cara, um cara simples, uma pessoa... É disso que a gente precisa, de pessoas assim como o Santana. Se vocês quiserem pensar assim, o que dá muito certo? O que é legal? É essa simplicidade. É a gente estudar, é a gente fazer evangelho no lar, é a gente frequentar a casa espírita, é a gente estudar bastante para que a gente seja sempre inspirado e possa se utilizar dessas ferramentas artísticas de uma maneira muito boa. E espero ter trazido com muita clareza, pelo menos alguns recortes, longe de mim ser um profundo conhecedor do tema. Eu realmente sou uma pessoa muito curiosa ao tema, muito atenta a esse tema, então eu pesquiso bastante por isso. Espero ter trazido com todo carinho, que com certeza, quando a gente imprime amor e carinho, a gente consegue fazer tudo de uma maneira muito querida. Então, meus amigos do Grupo Espírita Irmã Angélica, um grande beijo para vocês. Muito obrigado. Eu sou Marcelo Gonzalez e a gente se vê em breve. Fiquem com Deus.